Olá, seja muito bem-vindo à primeira edição do podcast Universalista do portal universalista.org. O assunto dessa edição do podcast é como absorver energia solar. Em outras palavras, podia ter chamado essa edição de como fazer fotossíntese, né? Porque é praticamente isso. Brincadeiras à parte, é um processo muito semelhante, né? Afinal, as plantas, elas interagem, né, com os raios UV, raios infravermelho, enfim, vários raios emitidos pelo Sol. E nós também somos capazes de tirar proveito dessa energia de forma segura, saudável, confortável, né? Para ter vários benefícios físicos, mentais e espirituais, que é o tema dessa edição do podcast Universalista. Então essa técnica de olhar para o Sol é conhecida popularmente como sun gazing, né? Tem um jeito certo e seguro de fazer, que eu vou falar depois. E é uma técnica que ela surge de um tipo de yoga conhecido como Surya Yoga, né? Ou Yoga do Sol. Afinal de contas, caso você não saiba, o yoga não é só aquele de ficar fazendo várias posições com o corpo, respirações, etc. Mas tem outros tipos de yoga, como o Agni Yoga, que é o do fogo, Kriya Yoga, que é com luzes, cores, né? O Shabda Yoga, com palavras sagradas, mantras, enfim, tem vários tipos de yoga, né? Essa prática de olhar para o sol para obter benefícios, né, para a saúde mental, física, espiritual, costumava ser uma prática diária de muitos povos, né, do mundo antigo, os gregos, egípcios, essênios, persas, astecas, maias, incas, tibetanos, chineses, enfim, uma galera que era adepta. E nesses últimos 3 séculos, nesse último século, 3 pessoas difundiram de alguma forma sobre essa prática no Ocidente, e o que ficou conhecido por popularizar um estilo próprio foi o yogi Irahatan Manek, que nasceu em 1937 na Índia e se formou engenheiro. Desde 92 ele estuda, pratica e ensina milhares de pessoas pelo mundo inteiro através de palestras, né, que ele vai dando por aí, sobre a importância do sun gazing e água solarizada, né, de um jeito fácil e que não é ligado a práticas religiosas ou práticas de yoga, fazendo assim a intenção dele com isso em desvincular essa prática de qualquer teor religioso é deixar mais prático, mais fácil para que as pessoas possam praticar sem medo, né? Pessoas de diversas culturas, de diversas religiões possam praticar sem medo, né? Ele quer atingir a maior parte de pessoas que ele conseguir com isso, né? Essa prática, obviamente, ela tem sim uma dimensão esotérica, uma dimensão espiritual imensa, e ele tem noção total disso, mas ele não passa esse conhecimento para todos, né? Só em particular para pessoas ou grupos de adeptos a isso, né? Como, por exemplo, uma técnica que dizem que ele costuma ensinar para esses grupos de pessoas mais adeptas é quando estiver fazendo as suas sessões de observar o Sol, você massageia a ponta do dedo polegar usando o seu dedo indicador com movimentos circulares. Então, na mão esquerda você vai massagear sentido anti-horário, na mão direita você massageia sentido horário, né? Isso serve para ativar os 3 chakras superiores. Inclusive tem monges que usam as contas das japamalas para fazer esses estímulos nos pontos de pressão dos polegares, né? Enfim, o Ira, ele tem um jeito que ele ensina a praticar e que tem que ser seguido à risca, né? O jeito dele que ele aperfeiçoou para a prática do sun gaze, né? Em primeiro lugar, tem os horários seguros, né? Para olhar o sol, você não pode olhar a qualquer hora do dia porque os raios UV podem prejudicar muito as suas córneas, né? Então tem horários seguros que são do nascer do sol até 1 hora depois que o sol nasce e 1 hora antes do pôr do sol até a hora do pôr do sol. Você pode jogar no Google, descobrir quais são esses horários aí na sua região, tá? Isso acontece porque o nível dos raios UV que a gente recebe nesses horários aconselháveis é próximo a 0, então é uma quantidade propícia e saudável de raios UV que nós estamos recebendo. Alguns mestres mais estudiosos dizem que ao amanhecer a energia ela é mais propícia para a cura, para o esclarecimento, e ao pôr do sol é uma energia mais para a meditação mesmo, né? Isso está relacionado, cientificamente falando, ao ângulo que os raios solares incidem no campo magnético da Terra e, por sua vez, como isso influencia na magnetita, cristais de magnetita presentes na nossa glândula pineal, né? Dizem também que ao amanhecer há maior incidência dos raios ultravioleta e ao pôr do sol maior incidência de raios infravermelho. Então, ambos são benéficos, portanto, aconselha-se que você intercale entre essas 2 opções, amanhecer e pôr do sol, mas só quando você chegar ao ponto de olhar para o sol por 45 minutos por sessão. Daqui a pouco eu vou falar desses tempos de sessão, tá?
Existe um ponto certo também em que o praticante pode começar a fazer o sun gazing junto com práticas espirituais, né? Por exemplo, meditação, yoga, oração, mudras, né? Mas no começo é necessário não mesclar o sun gazing com nenhuma outra forma, nenhuma outra técnica, né, de conexão espiritual. Quando você for praticar, você tem a opção de ficar em pé ou sentado com a coluna ereta e os pés nus no chão nu, né? De preferência que seja areia, terra, lama, grama, etc, né? Evitar cimento, concreto, borracha, enfim, né? É coisa para a natureza mesmo. Se for grama, é melhor que não esteja molhada, né? Se estiver gelado, isso atrapalha. Tem que estar, quanto mais aquecido tiver o solo que você estiver pisando, melhor, tá? Antes e depois da sua sessão diária, você bebe um copo d'água que vai ajudar nesse processo de purificação e limpeza de toxinas do seu corpo, junto com o sun gazing, né? E, além disso, a água, a energia dela é yin, né? E equilibra com a energia solar, que é yang. Por esse mesmo motivo, sempre se pratica com os pés descalços, né? Como se o Sol fosse um polo positivo e a Terra um polo negativo. A gente é como bateria e a gente se conecta a diferentes tipos de fontes naturais para se recarregar. Essa é uma das diversas formas, tá? Se você usar óculos, pode tirar para fazer a sua prática e lente de contato pode deixar, não precisa tirar. Você vai olhar de forma relaxada, sem forçar sua vista, pode piscar normalmente, sem problema. Se os olhos começarem a coçar, você não esfrega, você faz uma massagem bem suave com as almofadas da palma da mão, tá? Bom, o tempo da sessão. A sessão é feita apenas uma vez por dia, diariamente. A primeira sessão que você for fazer na sua vida, ela dura 10 segundos. A cada dia você aumenta mais 10 segundos. Se o dia estiver nublado, você vai fazer a sessão do mesmo jeito e não precisa aumentar o seu tempo. É muito importante que você não se apresse, né? Vá aumentando o seu tempo do jeito certo, aumentando 10 segundos por dia. Se você se apressar, se você aumentar o seu tempo mais rápido do que isso, você prejudica a eficácia da técnica, né? Se você vive num local montanhoso ou num vale e não consegue olhar o sol nas horas seguras, você pode olhar para a luz solar através do reflexo de uma pedra obsidiana polida ou no reflexo da água doce, nunca na água salgada. Segundo os mestres praticantes, né? Não segundo eu, porque não sou especialista. Bom, a partir do dia que você começa a prática até você chegar no ponto de 15 minutos por sessão, você vai olhar o sol apenas em silêncio, com seus braços soltos, pendurados, relaxados, né? Você vai notar como nesse período inicial, né, você vai começando a ficar menos tenso, menos preocupado, mais feliz, autoconfiante, compassivo, enfim, né? É importante que nessa fase você não se envolva, né, como eu já disse, nenhum tipo de oração, nenhum tipo de mudra, contemplação, nada. Você vai apenas sentir o sol, você vai apenas existir, apenas seja, né? Só observando que, no caso de crianças de até 12 anos, o tempo limite para uma sessão é de até 5 minutos, tá? Depois dessa idade pode voltar a aumentar o tempo gradativamente, seguindo a regrinha dos 10 segundos. Quando você estiver no nível entre 15 e 30 minutos de sessão diária, é a fase onde se acredita que começa uma limpeza mais profunda, uma purificação no seu corpo de doenças e vícios. Então, nessa fase, você pode já levantar os seus braços com as mãos abertas e as palmas de frente para o sol. E você vai mesclando técnicas de respiração e inspiração profundas com retenções, enfim, pranayamas. Visualiza a energia solar entrando pela sua mão esquerda, vai fluindo por todo o seu corpo e passando pelos locais do seu corpo onde você acredita que tem algum problema, alguma necessidade de um cuidado, de um foco, né? Se você não souber, você pode mentalizá-la passando pelo seu corpo inteiro e depois ela sai do seu corpo pela palma da sua mão direita e retorna ao sol, né? E sempre expresse de alguma forma amor e gratidão por essa cura que você está recebendo. Essa postura, quando você pratica, ela favorece inclusive a queima de impurezas no plexo solar, que ele está ligado ao sol e ao fogo, né? Existem muitas técnicas, uma grande variedade de meditações, mudras, posições de mão, de braço, yoga, enfim, que você pode mesclar com o sun gazing nesse nível, tá? A partir do momento que você atinge o ponto de sessões de 30 minutos diários em diante, já relatam que é normal você começar a se sentir livre de desejos como coisas materiais, até mesmo alimentos, né? Então, jejum ou dieta acaba se tornando uma coisa fácil, né? Porque acredita-se que o sol vai suprir todas as necessidades de energia do seu corpo. Inclusive, afirma-se
que o próprio Ira, ele vive assim há anos, apenas com a prática de olhar o sol e beber água solarizada. Eu digo afirma-se porque não sei, né? Não vi com os meus próprios olhos. Relata-se também que nesse nível tem uma maior capacidade de amar, você sente mais facilidade de sentir e ser, né, o amor crístico, o amor a tudo e a todos, sem diferenciação, né, imparcial, por assim dizer. Você pode fazer meditação, então, nesse nível, e em vez de você mentalizar a cura para pontos do seu corpo, você mentaliza a luz do sol irradiando, entrando no seu corpo ainda pela mão esquerda, né, criando um pequeno sol, né, um mini sol no seu chakra cardíaco, né, no seu coração, e aí você irradia isso para áreas problemáticas do planeta, né, por exemplo. Quando você estiver fazendo, quando você tiver esse processo, se em algum momento a sua paz for perturbada de alguma maneira, né, porque você mandou energia para algum lugar que está mais tenso, sei lá, vamos, né, supor, você volta imediatamente para um estado silencioso, com os braços para baixo, né, apenas observando o sol, sem manifestar nada, até que a sua paz interior se reestabeleça, né. Bom, voltando a falar sobre aquela redução de apetite que eu citei agora há pouco, que vem no ponto de 30 a 35 minutos de sessão diária, se você não tiver o hábito de comer demais, né, sempre come só o suficiente para ficar satisfeito, você pode acabar atingindo ou entrando num estado de inédia, né, que é quando você não come absolutamente nada, não tem a ingestão de mais nenhum alimento sólido. Acho que apenas água, inclusive. Então você vai retirar do sol absolutamente tudo que você precisa para ser saudável, mas eu não vou me esticar nesse detalhe, né, nesse tópico do tema, porque não é o objetivo do Sun Gazing. O objetivo do Sun Gazing é saúde total da mente, do corpo e do espírito, mas se você sentir que chegar nesse ponto, dá uma pesquisada, vai ver as formas certas e seguras de praticar essa inédia. Inclusive tem uma dieta de adaptação, enfim. É recomendado para os praticantes do Sun Gazing que sempre caminhem descalços no solo nu, que esteja tanto aquecido quanto possível, né, por 45 minutos por dia, desde a primeira sessão que você praticar na sua vida. É uma técnica complementar, né? Se você seguir esses métodos direitinho, você vai realmente descobrir o quão poderosa é essa técnica, que é muito simples, mas, reitero, não pode ficar se apressando, aumentando o seu tempo muito rápido, ou não fazer as caminhadas descalço, não ficar em solo nu, né, porque senão você vai acabar reduzindo os benefícios da técnica. Sua atitude mental, sua intenção, né, seu pensamento sobre isso também é extremamente importante. Se você acha que isso vai te fazer mal de alguma maneira, tem qualquer tipo de medo, isso vai te atrapalhar, não vai dar certo. Então é melhor você nem começar ou procurar uma outra técnica. Mas para a maioria das pessoas ela é perfeitamente saudável, sim. Você pratica sempre apreciando a beleza do sol, sem expectativas, sem exigências nem pressa, apenas com amor e gratidão, e as coisas vão chegando, ok? Se você se interessou, não se contente apenas com esse podcast, você vai dar uma pesquisada mais aprofundada antes de começar a praticar isso, né? Se você gostou do podcast, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, curtir a página do Face e também utilize os comentários para deixar suas sugestões para as próximas edições do podcast. Gratidão, até o próximo, falou!